10 suplementos que podem estar jogando seu dinheiro fora. O número 1 dessa lista provavelmente vai surpreender você. E eu tenho quase certeza de que você já utilizou, utiliza ou conhece alguém que não consegue imaginar uma rotina de treino sem ele. Mas antes de chegar até lá, nós precisamos conversar sobre uma coisa. A indústria de suplementos cresceu muito nos últimos anos. Hoje você encontra, por exemplo, suplementos para ganhar massa muscular, suplementos para emagrecer, Suplemento para aumentar testosterona, suplemento para melhorar o sono, para aumentar o pump, melhorar a recuperação e até para aumentar a sua disposição. mas existe uma pergunta que pouca gente faz. Quanto disso realmente funciona? E principalmente, quanto disso faz uma diferença significativa no mundo real? Porque existe uma diferença muito grande entre uma substância possuir um mecanismo fisiológico teoricamente interessante e ela realmente produzir um resultado perceptível no seu corpo. E é exatamente isso que nós vamos discutir hoje. Eu separei 10 suplementos extremamente populares. Vamos analisar o que eles prometem, o que a ciência demonstra e qual contexto eles podem ou não fazer sentido para você. E atenção, eu não estou dizendo que todas as substâncias desta lista são completamente inúteis em qualquer situação. Algumas possuem aplicações clínicas, outras podem funcionar em situações muito específicas. O que nós vamos analisar aqui é a relação entre a promessa feita pelo marketing e aquilo que realmente pode ser esperado para hipertrofia, emagrecimento e performance. Então, vamos começar pelo número 10. Multivitamínico usado sem necessidade. Começando por uma coisa que muita gente acredita funcionar, como uma espécie de seguro nutricional, o multivitamínico. A pessoa dorme mal, come mal, quase não consome frutas, legumes e verduras e pensa: vou tomar um multivitamínico e resolver o problema. Mas não é assim que funciona. Vitaminas e minerais são fundamentais para inúmeras funções do organismo. Participam do metabolismo energético, função imunológica, formação celular e diversas reações enzimáticas. A questão não é se vitaminas são importantes. É óbvio que são. A questão é se uma pessoa sem deficiência vai melhorar sua performance, ganhar mais músculos ou ter mais energia simplesmente porque começou a ingerir doses adicionais de vitaminas e minerais. E essa resposta não é automática. Corrigir uma deficiência pode ser extremamente importante. Ferro baixo, vitamina B12 inadequada, vitamina D insuficiente ou outras deficiências específicas podem exigir avaliação e correção. Mas isso é completamente diferente de comprar um produto com dezenas de nutrientes e acreditar que quanto mais vitamina você consumir, melhor o seu corpo vai funcionar. Existe um conceito importante. Corrigir uma deficiência pode melhorar uma função comprometida. Ultrapassar a necessidade não significa necessariamente aumentar a função indefinidamente. Por isso, suplementação de micronutrientes precisa de contexto. O número 10 da nossa lista não é a vitamina. É o uso aleatório de um multivitamínico como tentativa de compensar uma alimentação ruim. ZMA, para aumentar a testosterona. O ZMA normalmente combina zinco, magnésio e vitamina B6. Durante muito tempo foi vendido no ambiente da musculação como uma combinação capaz de melhorar o sono e aumentar a recuperação, e principalmente aumentar a testosterona. Novamente, precisamos separar deficiência de otimização. Zinco é importante para o organismo, magnésio também. Se existe deficiência ou ingestão inadequada, corrigir essa situação é importante, mas daí afirmar que uma pessoa saudável com ingestão adequada destes nutrientes vai aumentar significativamente sua testosterona e construir mais músculos simplesmente porque começou a tomar ZMA, existe uma distância muito grande. Esse é um erro frequente no mercado de suplementos. Pegar um nutriente que participa de determinado processo fisiológico e transformar isso em uma promessa de que suplementar esse nutriente necessariamente vai potencializar aquele processo. Participar da produção hormonal não significa que doses adicionais vão transformar seu corpo em uma fábrica de testosterona.
Então, se você está tomando ZMA, esperando um aumento expressivo de testosterona e da hipertrofia, provavelmente sua expectativa está muito acima da capacidade real do suplemento. Arginina para pump e performance. Agora, nós entramos no mundo dos pré-treinos. A arginina ficou extremamente conhecida por sua relação com a produção de óxido nítrico. A lógica parece perfeita. A arginina participa de uma via relacionada à produção de óxido nítrico. O óxido nítrico participa da vasodilatação. Logo, mais arginina deveria significar mais óxido nítrico, mais fluxo sanguíneo, mais pump e mais performance. Na teoria, parece simples. Na prática, a fisiologia é mais complexa. A arginina oral possui limitações de biodisponibilidade e metabolismo antes de atingir a circulação sistêmica em quantidade suficiente para produzir o efeito que muitas propagandas sugerem. Por isso, quando o objetivo específico é aumentar a disponibilidade de arginina no organismo, outros compostos, como a citrulina, ganham mais atenção na pesquisa. Isso não significa que todo mundo precisa ir comprando citrulina. Significa apenas que o mecanismo fisiológico usado para vender a arginina é muito mais bonito na propaganda do que os resultados práticos costumam ser. Se o seu pré-treino depende de uma pequena quantidade de arginina para prometer um pump absurdo, talvez o efeito do marketing esteja sendo maior do que o efeito fisiológico. CLA para emagrecimento. O CLA, ou ácido linoleico conjugado, já teve uma presença enorme nas prateleiras de suplementos para emagrecimento. A promessa normalmente era reduzir gordura corporal, melhorar a composição corporal e facilitar o processo de emagrecimento. E aqui aparece outro problema comum. Alguns compostos apresentam resultados interessantes em modelos experimentais ou efeitos pequenos em determinados estudos. Mas quando você olha para o conjunto das evidências e pergunta: isso vai mudar de maneira relevante o resultado de uma pessoa no mundo real? A história pode ser diferente. Mesmo quando são encontrados efeitos, a magnitude tende a ser pequena e inconsistente para justificar a expectativa criada ao redor do produto. Se uma pessoa está em déficit calórico adequado, treinando, ingerindo proteínas suficientes e mantendo a consistência, é isso que está conduzindo a maior parte dos resultados. Se ela não está fazendo essas coisas, o CLA também não vai compensar. E essa frase vai aparecer algumas vezes neste vídeo. Suplemento nenhum corrige uma estratégia ruim. L-carnitina como queimador de gordura. Esse talvez seja um dos melhores exemplos da diferença entre mecanismo fisiológico e resultado prático. A carnitina participa do transporte de ácidos graxos para dentro da mitocôndria, onde eles podem ser utilizados no metabolismo energético. Então, o marketing faz uma simplificação. Se a carnitina ajuda no transporte de gordura, tomar mais carnitina vai fazer você queimar mais gordura. Parece lógico, né? Mas o metabolismo humano não funciona como uma equação tão simples assim. A presença de uma substância envolvida em uma determinada etapa metabólica não significa que aumentar sua ingestão automaticamente acelera todo o processo. É como uma fábrica. Se você tem 10 funcionários em uma determinada etapa, mas a limitação da produção está em outra parte da linha, colocar mais 50 funcionários naquele ponto não significa produzir 5 vezes mais. Para a maior parte das pessoas saudáveis que buscam emagrecimento, a L-carnitina está muito longe de ser o fator determinante do resultado. Existem contextos específicos estudados e possíveis aplicações particulares, mas vender L-carnitina como um queimador de gordura poderoso para qualquer pessoa é uma simplificação que a evidência não sustenta dessa forma. Se o seu objetivo é perder gordura, o que vai determinar o processo é o balanço energético ao longo do tempo. A aderência à dieta, a atividade física, o treinamento e uma série de fatores comportamentais e fisiológicos. A carnitina não cria um atalho metabólico. Tríbulos terrestres para aumentar a testosterona. Chegamos ao mundo dos famosos estimulantes naturais de testosterona. E provavelmente nenhum ficou tão famoso quanto o tríbulos terrestres. A promessa é extremamente atraente. Aumentar testosterona naturalmente.
melhorar libido, aumentar força, facilitar a hipertrofia. Mas aqui precisamos separar coisas completamente diferentes. Uma pessoa pode perceber alguma mudança subjetiva em libido ou bem-estar e interpretar isso como um aumento de testosterona. Mas libido e testosterona sérica não são sinônimos. Sentir alguma mudança subjetiva não significa necessariamente que houve aumento de testosterona, que houve aumento hormonal significativo. E, principalmente, não significa que houve um aumento capaz de produzir hipertrofia muscular relevante. Essa diferença é fundamental. Quando uma pessoa possui testosterona baixa ou sintomas relacionados à saúde hormonal, isso precisa de investigação adequada. Sono, composição corporal, disponibilidade energética, estresse, medicamentos, doenças e diversos outros fatores podem participar do quadro. Tomar um produto vendido como Testo Booster sem entender o problema é tentar tratar uma consequência imaginada sem investigar a causa. Glutamina para hipertrofia. E antes que alguém diga que a glutamina possui funções importantes no organismo, sim, possui. A glutamina é um aminoácido importante e participa de diversos processos metabólicos. Ela tem relevância em contextos clínicos específicos e existe pesquisas em diferentes populações e condições. Mas esse não é o ponto da nossa discussão. A pergunta é: uma pessoa saudável que treina musculação e já consome proteína suficiente vai ganhar significantemente mais massa muscular porque começou a suplementar glutamina? Essa é a pergunta correta. E quando nós analisamos a glutamina especificadamente como suplemento para aumentar hipertrofia e força em indivíduos saudáveis, a expectativa criada pelo marketing costuma ser muito maior do que o resultado demonstrado. Durante anos, a glutamina foi quase obrigatória na bolsa de quem treinava. Whey, creatina, BCAA e glutamina. Era praticamente o kit base, mas popularidade não é sinônimo de nível de evidência. Isso também não significa que a glutamina seja uma molécula inútil. Significa que utilizar uma substância precisa estar relacionado ao objetivo específico. Uma coisa é estudar uma aplicação clínica, outra é vender a ideia de que todo praticante de musculação precisa suplementar glutamina para crescer. BCAA, quando a proteína da dieta já está adequada. Agora nós chegamos ao pódio BCAA: leucina, isoleucina e valina. 3 aminoácidos essenciais e aqui está um detalhe importante. O BCAA não é composto por substâncias inúteis. Muito pelo contrário. Esses aminoácidos são importantes. A leucina, por exemplo, participa da sinalização relacionada à síntese proteica muscular. Mas existe um problema na forma como esse suplemento foi vendido. Para construir proteína muscular, o organismo precisa de todos os aminoácidos essenciais necessários para este processo. Não basta apertar o botão da construção. Você precisa ter material para construir. Imagina que você chega a uma obra com 3 tipos de materiais, mas a construção precisa de 9 materiais diferentes. Você pode até dar o sinal para começar, mas em algum momento a obra encontra uma limitação. É por isso que precisamos analisar o contexto da dieta. Uma pessoa que consome quantidade adequada de proteínas de boa qualidade já está ingerindo BCAA naturalmente. Carne possui BCAA, ovos possuem BCAA, leite e derivados também possuem BCAA. O whey protein possui grande quantidade de aminoácidos essenciais e BCAA. Então, a pergunta é: se uma pessoa já possui ingestão proteica adequada e boa distribuição de proteínas ao longo do dia, quanto o BCAA isolado vai acrescentar aos seus resultados? Para muitas pessoas, muito pouco. É exatamente por isso que eu considero o BCAA um dos maiores exemplos de suplemento que foi extremamente popularizado para uma necessidade que muitas pessoas já estavam atendendo através da própria alimentação. Mais uma vez, o nutriente é importante. Isso não significa que a suplementação isolada seja necessária. Testo Booster e blends proprietários. Na segunda posição estão os famosos produtos que misturam várias substâncias e prometem aumentar naturalmente a testosterona. Normalmente,
você encontra combinações de ervas, minerais, extratos e nomes chamativos. E a promessa costuma ser enorme: mais testosterona, mais força, mais libido, mais músculos, menos gordura, mais disposição, praticamente uma transformação completa dentro de um único pote. O primeiro problema é que muitas vezes as quantidades de cada ingrediente são inadequadas ou pouco transparentes. O segundo problema é acreditar que aumentar testosterona é tão simples quanto juntar vários ingredientes que, individualmente, possuem algum mecanismo teórico relacionado à função hormonal. E o terceiro problema é ainda maior. Mesmo quando uma intervenção produz uma pequena alteração em algum marcador hormonal, isso não significa automaticamente que essa mudança seja suficiente para gerar uma transformação significativa em força e hipertrofia. Esse é um ponto que precisa ser entendido. Significância estatística e relevância prática não são a mesma coisa. Uma mudança pode aparecer em uma análise e ainda assim ser pequena demais para produzir a transformação que a propaganda sugere. Se você suspeita de alteração hormonal, o caminho correto é investigar o contexto. Não escolher um pote porque o rótulo possui um nome agressivo e uma promessa de testosterona máxima. E o nosso número 1, o Whey Protein. Chegamos ao número 1 e já consigo imaginar alguém escrevendo: agora ele enlouqueceu. Calma, calma. Eu não estou dizendo que o Whey Protein é inútil. Muito pelo contrário. O Whey Protein é uma excelente fonte de proteína, possui boa digestibilidade, perfil de aminoácidos interessantes e pode ser extremamente prático. Então, por que ele está no top 1? Porque eu quero terminar este vídeo mostrando a diferença entre um suplemento funcionar e um suplemento ser necessário. Durante muito tempo, muitas pessoas foram convencidas de que o Whey Protein era praticamente obrigatório para ganhar massa muscular. Como se existisse alguma propriedade mágica dentro daquele pote. Como se o músculo soubesse que aquele aminoácido veio de um shake e não de uma alimentação adequada. O que o seu organismo precisa é de uma ingestão proteica total adequada, aminoácidos essenciais suficiente, energia, treinamento e recuperação. O Whey pode ajudar muito a atingir essa meta, mas ele é uma ferramenta, não é uma obrigação. Imagine uma pessoa que precisa atingir determinada quantidade de proteína ao longo do dia, mas possui uma rotina corrida, pouco apetite ou dificuldade de organizar suas refeições. Para essa pessoa, o whey pode ser excelente. Agora, imagine outra pessoa que consegue atingir toda a necessidade proteica através de alimentação, gosta da dieta e não tem dificuldade nenhuma para consumir proteína. Ela precisa obrigatoriamente de whey? Não. E é justamente por isso que ele está no primeiro lugar. Não porque seja um suplemento ruim, mas porque talvez seja um dos melhores exemplos de um suplemento excelente que muitas pessoas compram sem precisar. E essa é a grande mensagem deste vídeo. Talvez o maior erro que nós cometemos quando falamos de suplementos seja dividir tudo em duas categorias: funciona ou não funciona. A ciência é mais complexa do que isso. A pergunta correta não é apenas: este suplemento funciona? As perguntas corretas são: funciona para qual objetivo? Em qual população? Em qual dose? Em qual contexto? Qual é a magnitude dos efeitos? E principalmente, isso vai fazer diferença para mim? Porque um suplemento pode ter aplicação clínica e não aumentar a hipertrofia. Pode melhorar uma variável fisiológica e não mudar o seu resultado no espelho. Pode funcionar em pessoas com deficiência e não fazer diferença em pessoas com níveis adequados. Pode também ajudar um atleta de elite a buscar uma pequena margem de performance e ser completamente desnecessário para outras pessoas. Contexto. Essa talvez seja uma das palavras mais importantes dentro da nutrição. Suplementação não precisa ser demonizada, mas também não pode ser tratada como mágica. Antes de procurar o próximo pote, organize o básico: treinamento, alimentação, ingestão adequada de proteínas
quantidade adequada de energia, sono, recuperação, consistência. Depois disso, nós podemos discutir quais ferramentas realmente possuem evidências para complementar o processo. E é exatamente isso que eu vou fazer no próximo vídeo dessa série. Hoje, nós falamos sobre 10 suplementos que podem estar fazendo você gastar dinheiro sem entregar o resultado que você imagina. No próximo vídeo, nós vamos inverter completamente a conversa. Eu vou mostrar 10 suplementos que realmente podem ajudar na saúde, na performance, na recuperação e na composição corporal quando utilizados no contexto correto. E eu já adianto, ter evidência científica não significa que todo mundo precisa usar. Se você quer entender suplementação sem terrorismo, sem milagre e sem conversa de vendedor, se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que possui mais pote de suplemento do que comida dentro da cozinha. E comenta aqui embaixo, qual desses suplementos você já utilizou? E qual suplemento você quer ver analisado nos próximos vídeos? Nos vemos no próximo episódio.